133%. Esse é o valor do aumento previsto nos salários dos vereadores de Guariba. A aprovação do projeto de lei aconteceu, sabe quando? Na véspera do Natal, fato que gerou revolta nos moradores. Além disso, secretários, prefeito e vice-prefeito também terão ajuste nos subsídios. A Câmara Municipal de Guariba aprovou projetos que aumentam os salários da classe política do município. Embora a votação tenha ocorrido recentemente, os novos valores só entrarão em vigor em 2029, após a próxima eleição. Os vereadores terão salário reajustado de R$ 4.500 para R$ 10.500, um aumento de 133%. O salário do prefeito passa de R$ 19.081,73 para R$ 29.800, um reajuste de 56%. O vice-prefeito terá aumento de R$ 8.673,36 para R$ 15.900, o que representa 83%. Já os secretários municipais passam de R$ 9.378,51 para R$ 14.500, um aumento de 55%. Além disso, prefeito e vice passam a ter direito a 13º salário, férias e adicional de 1/3 constitucional. Atualmente, o custo anual é de cerca de R$ 1.800.000. Com os novos valores, o gasto sobe para aproximadamente R$ 3.400.000 por ano, um aumento real de 88%. Em 4 anos, o impacto total chega a R$ 13.700.000. O assunto foi discutido durante uma sessão extraordinária realizada no dia 24 de dezembro de 2025, às 11 horas. De acordo com o presidente da Câmara, a título de esclarecimento, a sessão ocorreu na data não por vontade dos vereadores, mas porque, caso não fosse aprovada ainda em 2025, a suplementação orçamentária, anulando recursos de um setor e destinando R$ 2 milhões a outro, os servidores municipais ficariam sem receber seus vencimentos dentro do mês. A Câmara de Guariba, de vez em quando, ela faz algumas leis na véspera de Ano Novo, véspera de Natal, porque o povo está em casa curtindo seus familiares, curtindo as férias de Natal, né, época de festa, então fazem as coisas às escondidas. Não é justo fazer uma lei às escondidas, como o próprio presidente da Câmara falou na hora da abertura dos trabalhos, que foram convocados 24 horas antes. A matéria foi apresentada dia 22, ela foi publicada 23 e votada 24, muito rápido. Uma matéria de tamanha importância para o município não pode ser feita desse jeito, sem participação dos vereadores, do próprio vereador que é representante do povo, não pôde falar, não pôde questionar, não pôde colocar seu ponto de vista, tanto os que são a favor, quanto o Anselmo, que foi contra. Então, eu acho que a ilegalidade foi isso, pegou a população de surpresa. Para esse advogado, a legalidade do reajuste pode até estar amparada em lei, mas a legitimidade será medida no dia a dia da cidade. Afinal, em tempos de cobrança por eficiência, transparência e responsabilidade fiscal, números tão expressivos dificilmente passam despercebidos. O aumento ele é legal, ele é constitucional, porém imoral. Enquanto a maioria das classes trabalhadoras estão recebendo 7% a 8% no máximo de reposição inflacionária anual, eles estão dobrando, mais do que dobrando, o valor do subsídio. E mais, estão implantando 13º e implementando direitos sociais que somente são extensivos às categorias privadas e ao funcionalismo público em geral. Para quem é participante ativo nas decisões do poder público, o cargo deve ser ocupado por aqueles que tenham interesse em exercer suas funções, sem colocar os próprios interesses como prioridade. Vereador não é profissão, vereador é representação. Quem não está contente com o salário de R$ 4.500, é só não ser candidato. Aí tem candidato, aí tem vereador aí com 6, 7 mandatos. Então é porque o salário está bom. Douglas, que também é participante ativo, afirma que acompanha as informações sobre as dificuldades financeiras que o município enfrenta. O prefeito comenta em todas as lives dele. No entanto, nessa mesma sessão, o próprio presidente da Câmara estava realocando dinheiro de uma pasta para outra para pagar, e ele cita: estamos fazendo isso para pagar o salário de vocês.
Ele cita, então quer dizer, o município está vivendo um momento difícil. A Câmara Municipal emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que os projetos que atualizaram os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores têm como objetivo corrigir uma defasagem histórica e reafirmam que tudo isso acontece dentro da lei e respeitando a capacidade financeira do município. É o poder executivo e o poder legislativo jogando contra a cidade, jogando contra o cidadão, jogando contra a população. Que no momento que você aumenta o tamanho do Estado e o Estado se torna um grande Mefisto da fábula antiga, sobra pouco dinheiro para a população. Existe uma elite, uma casta privilegiada que está dentro do executivo e dentro do legislativo, e o maior prejudicado é o pobre, aquele que paga seus impostos em dia, infelizmente. Na área central da cidade, a opinião das pessoas ouvidas não é favorável. Ambos levantaram o mesmo ponto, a comparação com o salário mínimo. Eu acho uma vergonha. O povo não tem aumento de 5% e o vereador na calada da noite, de véspera de Natal, vai fazer uma palhaçada dessa? Pessoas que a gente votou... Nem os que eu votei não foi contra, foi a favor. Isso é vergonhoso. Enquanto o povo está ganhando 1.500 contos de salário mínimo, os caras aumentam 130% de aumento. Diante do salário mínimo do país, eu acho que poderia não ser tanto assim, né? Ser um aumento menos, né? Não tanto assim, acho muito. Nem um pai de família que labuta das 7 da manhã até 7 da noite, em sobrecarga, jornada de trabalho, lutando em trabalho insalubre periculoso, teve esse aumento durante esse ano. É uma vergonha para a bandeirante cidade de Guariba. Enquanto a justificativa oficial fala em valorização dos cargos, a população segue tentando valorizar o próprio salário. No fim das contas, o reajuste de 133% não pesa apenas no orçamento público. Pesa, sobretudo, na confiança de quem espera que o interesse coletivo venha antes do próprio contra-cheque. Ainda há tempo de corrigir. Agora, sem a força popular, sem pressão do povo, nada acontecerá. Espero que o prefeito Dr. Francisco possa não sancionar essa lei. Mariana Robert para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto bem polêmico com o Rafael dos Anjos, especialista na área da administração pública. Rafael, muito bem-vindo, bom ano novo para você. Quando um reajuste ele é legal, mas causa essa forte reação popular, o problema está na lei ou na forma como o poder público se desconecta da realidade social na sua análise? Rafael, uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no canal digital da Clube. Na maioria das vezes, André, o problema não está na legalidade, mas na desconexão entre a decisão e o contexto social. A lei define o que é permitido, mas a legitimidade política e social depende muito da sensibilidade, do timing e do diálogo. O que a gente vê acontecendo nesse caso é os vereadores antecipando em muito esse reajuste, que normalmente é feito no último ano, no penúltimo ano de gestão, justamente para diminuir o desgaste político, porque até lá o que se espera, provavelmente, desses políticos que votaram isso, é que a população esqueça do que ocorreu e acaba não mais se lembrando e não penalizando o seu vereador em termos de voto. Mas, pela reação da população que foi gravada, existe um alto descontentamento com esse reajuste. Um aumento de até 133% pode ser chamado, Rafael, de correção histórica ou esse termo perde até sentido diante de números tão expressivos? André, esse termo de correção histórica, ele perde a força, né? Quando um percentual ultrapassa a capacidade de compreensão e aceitação social. Correções históricas, André, costuma remeter à recomposição financeira ou distorções acumuladas ao longo dos tempos, não saltos abruptos como esse. Então, essa justificativa de reajuste, de correção histórica, ela não é o momento ideal. E quando o salário mínimo não tem esse mesmo patamar de reajuste, fica difícil você explicar para a população por que um vereador precisa de um reajuste desse patamar, sendo que a população não tem esse mesmo reajuste. Sessões extraordinárias, Rafael, em datas sensíveis, como a véspera do Natal, podem ser vistas como coincidência administrativa ou comprometem, de fato, a transparência de todo esse processo? André, tem um ditado popular que ele é muito famoso, que fala que tartaruga não sobe em árvore. Se a tartaruga está em cima de uma árvore, alguém colocou ela.
embora possa ser formalmente legal, essa escolha de data comemorativa fragiliza a percepção de transparência e alimenta a desconfiança da população. E a gente precisa lembrar que a gente está num contexto político de incerteza e de desconfiança. Não precisaria disso nesse momento. O que a gente precisa das autoridades nesse momento é justamente o contrário, é gerar um papel de confiança na população, de transmitir transparência. E parece que o que está ocorrendo no município é exatamente o caminho oposto. Do ponto de vista democrático, é claro, as decisões deveriam ter maior participação, debate com a sociedade, ouvir o eleitor. Se isso não aconteceu, aí a resposta precisa ser dada nas urnas, né? Com certeza, André. Uma empresa privada, o que ela precisa é dar lucro. O político, que reflete, é o voto. Então, a população que precisa penalizar isso por meio do voto. Enquanto ele continua tendo voto, fazendo essas atitudes, significa que a população está aprovando essa atitude do seu representado, do vereador no caso. Ou seja, no final das contas, quem vai decidir se esse aumento é justo ou não é a própria população através da urna daqui a 3 anos, no caso específico. No fim das contas, então, o maior custo desse reajuste, ele é mais financeiro ou ele é até simbólico, especialmente em relação à credibilidade do poder público, Rafael? André, no caso específico, como são poucos servidores em termos de uma prefeitura toda, ele é um custo muito mais simbólico. O impacto financeiro, muitas das vezes, principalmente na Câmara, que ela tem um percentual do orçamento do município, ele consegue ser absorvido, mas a erosão da confiança demora muito para ser reparado, porque a população não aguenta mais pagar as contas. A gente precisa lembrar que o poder público não cria dinheiro, ele arrecada através de imposto, e o nome já fala, é imposto, porque não é facultativo para as pessoas pagarem ou não. E no patamar que a gente está hoje, no nível de pagamento de imposto no país, é muito alto. A população já não suporta mais uma carga tributária dessa forma, sem ter um nível de serviço entregue para ela na mesma altura do valor que se paga em imposto no nosso país. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço a você pela presença aqui mais uma vez. Um abraço e até a próxima oportunidade, Rafael. Eu que agradeço, André. Uma excelente tarde a todos. Até mais.